Feliz sábado. Nesta manhã, tarde, creio que já poderíamos dizer tarde, porque já passamos das 12 horas, né? Neste final de semana tão especial, eu poderia dizer assim, porque onde se comemora o dia de oração e também se comemorou o dia de oração e agora o Dia Mundial da Mulher. Eu tenho a alegria de poder partilhar com vocês a mensagem. E eu quero convidar vocês a, juntos, nós fazemos uma viagem. Uma viagem pelo livro de 1 Samuel, o capítulo 25. Gostaria de pedir que vocês, então, abrissem as suas Bíblias. 1 Samuel. Eu vou usar a Nova Versão Internacional, mas podemos acompanhar também com o texto que está na tela. E ali nós vamos ver, então, alguns personagens nesse capítulo 29. 3 personagens, na realidade. O primeiro deles é um guerreiro corajoso, escolhido para uma missão muito especial. O segundo deles, um homem que é descrito como rico, mas mesquinho. E o terceiro, uma mulher bonita, graciosa e inteligente. E para compreendermos o contexto da história, vamos começar na leitura do verso 1. E na Nova Versão Internacional eu leio: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou. E eles o sepultaram onde vivia, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Aqui, nesse primeiro verso, nós podemos ver que a nação estava chorando. Ela estava chorando e pranteando pelo seu líder. Aquela pessoa que eles estavam acostumados a procurar em suas dificuldades. Aquele que intercedia por eles constantemente ao Senhor. E neste momento, Davi tremeu. Ele temeu porque sabia que a morte daquele líder, Samuel, tinha quebrado outra barreira, a barreira que impedia as ações de Saul contra a vida dele. E ele já não podia mais contar com essa proteção de Samuel, com esse escudo protetor. E então ele se retira. O texto diz que ele foi para o deserto. E ali, na solidão do deserto, Davi, ele teve um encontro. Ele teve um encontro com Deus. E eu quero chamar vocês a atenção da leitura do verso. Foi ali, naquela solidão do deserto, que ele escreveu os versos de Salmos 121. E na nova versão transformadora, é um dos versos que eu acredito que muitos de nós sabemos decor, dos Salmos que nós sabemos decor, o Salmo 21. E eu vou ler do 3 ao 8, que diz assim: Ele não deixará que você tropece. Aquele que protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol que lhe fará mal de dia, não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal, protege sua vida. O Senhor guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Ali, naquele deserto, Davi, então, ele canta, ele compõe esse salmo para mostrar, para encontrar, para apresentar a Deus a sua vida e encontrar em Deus o seu refúgio. Mas se nós seguirmos no verso 2, nós vamos conhecer os outros dois. No versos 2 e 3, nós vamos conhecer os outros dois personagens desta história. Que eu colocaria o nome como Nabal, a fera. Primeiro foi Davi, o ungido. O segundo, Nabal. E ali diz: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua esposa Abigail. Era uma mulher inteligente, bonita, mas seu marido era rude e mau. Nabal.
Em outras versões aqui apresenta como rude e mau. Em outras versões diz que ele era duro, ele era maligno nas obras. E de acordo com Ellen White, nos comentários dela, diz que ele era mal-humorado e de caráter mesquinho. Charles Swindoll, em uma das suas obras, comenta que Nabal significava insensato. Isso não quer dizer que se tratava de uma pessoa simplesmente simplória. Nas Escrituras, insensato era alguém que dizia: Deus não existe. Ele vivia como se não houvesse Deus. Além do mais, a palavra hebraica, que foi traduzida para duro, significa inflexível, obstinado e beligerante. Mas, ao mesmo tempo, ali diz que ele era casado com uma mulher e o seu nome era Abigail, a nossa terceira protagonista, personagem desta história. E diz mulher inteligente e bonita. Em outras versões, Abigail é descrita como de bom entendimento, bom discernimento, sensata, prudente, sábia e formosa. Era compreensiva, perspicaz, inteligente. Não era governada pelas suas emoções. Era ela bonita interiormente e exteriormente. Que palavras você gostaria que fossem usadas para descrevê-lo? Com certeza não seriam as palavras usadas para Nabal. Rude, insensato, mesquinho. As palavras que descrevem a jovem Abigail são mais atraentes, não é verdade? Inteligente, bela, sensata. Imagino que os pais de Nabal não devem ter colocado Nabal o nome de um filho Nabal. Mas eu creio que durante a vida dele, as ações que ele foi realizando, as pessoas devem ter colocado algum apelido, e esse apelido durou até o resto da sua vida. Porque colocar o nome de um filho que significasse insensato, rude, não era nada interessante. Mas o fato é que Nabal era tolo e estava tosqueando ovelhas. E no verso 4 diz assim: no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 de seus rapazes e lhe disse: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e o cumprimentem em meu nome. Davi sabia que o tempo de tosquia era um tempo especial, era um tempo de hospitalidade, porque Deus havia deixado para Moisés as leis conforme orientam no livro de Deuteronômios, e nós podemos ler no livro de Deuteronômios, no capítulo 14, no verso 28 e 29, que diz: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita no 3º ano, e armazenem-os em sua própria cidade, para que os levitas, os que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade possam comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe pelo trabalho de suas mãos. Sendo assim, Davi pedir uma ajuda, um presente para Nabal, naquele momento que ele estava foragido no deserto com os seus homens, não seria nada de errado, porque ele sabia que Deus havia deixado ali aquela orientação. Seria razoável, além do mais, ele já estava cuidando das ovelhas, ele estava ajudando os servos de Nabal a protegerem as suas ovelhas também ali. Preste atenção. A saudação que Davi envia a Nabal, ele diz no verso 6, vida longa para o Senhor, muita paz para o Senhor em sua família, muita prosperidade para tudo que é teu. E continua dizendo, se estás tosqueando as ovelhas, por que os teus pastores estavam conosco? Porque os teus pastores estavam conosco e nós os protegemos. Pergunte a eles que eles lhe dirão, por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, se os teus servos e a teu filho Davi, dele o que puderes. Os rapazes foram e deram a mensagem de Davi a Nabal. E eles ficaram esperando a resposta.
ele chega, aqui ele diz, vida longa, ele chega com humildade, ele chega enaltecendo Nabal, e então faz o pedido. Em primeiro lugar, aos olhos dele era razoável aquele pedido, porque eles estavam em uma época em que era a época de tosquia, a época de hospitalidade. E, em segundo lugar, porque ele fez um serviço para Nabal, não como um serviço pedindo um pagamento, ali ele estava apenas pedindo um presente, uma ajuda, algum alimento para poderem sobreviver no deserto. E, infelizmente, a resposta de Nabal não foi das mais agradáveis, como nós sabemos. Ele diz: quem é Davi, no verso 10? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores, e ele sabia que Davi estava fugindo de Saul. Por que eu deveria pegar o meu pão, a minha água, a carne do gado que eu abati para os meus funcionários, os meus servos, e dar a um homem que vem não se sabe de onde? A resposta de um homem insensato, uma resposta mal educada. A resposta de Nabal me lembra o que está ali no livro de Provérbios, no capítulo 15, verso 1, que diz: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas vezes nós já recebemos alguma resposta que não nos agradou e temos que pensar, às vezes, um pouquinho para dar a contra-resposta? A palavra ríspida desperta a ira. E foi justamente o que aconteceu. Então os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, relataram a cada uma das suas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. E assim eles fizeram. E também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram cuidando das bagagens. As palavras impensadas daquele homem tiveram sobre Davi o efeito semelhante a uma faísca, a uma fagulha incandescente sobre a palha seca. Ele não pensou, ele simplesmente reagiu, saiu com a ordem de avançar contra a família de Nabal. Será que podemos recordar as vezes e as situações que nós tenhamos vivido em que foram ríspidos? Qual foi a nossa reação? E se a situação foi o inverso? Se a minha palavra, a sua palavra dura, se o meu momento Nabal tenha provocado rupturas na vida de pessoas que são muito importantes para mim. Pessoas como minha família, esposo, filhos, pais. Em vez de gastarmos tempo e energia pedindo que Deus mude nossas reações e palavras, peçamos que Ele mude o nosso coração. Muitas vezes, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Neste momento, muitos pais, esposo, esposa, filhos estão ao mesmo tempo dentro de casa, sem poder sair para o trabalho, home office, as crianças em casa também. Em muitos momentos, às vezes, nós perdemos a paciência e temos o nosso momento Nabal. Quantas vezes você já se deparou com isso? Quantas vezes eu me deparei com o meu momento Nabal? E temos que pensar: não vou falar mais, está certo, em algum momento eu me excedi, mas diz que nós devemos que pensar que Deus, o mais importante é que Ele não mude ou me faça ficar em silêncio, mas que Ele mude o meu coração, para que as palavras que saiam do meu coração sejam palavras doces. Que Ele transforme a minha vida. O verso 14 diz que um dos servos disse a Abigail:
mulher de Nabal. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o meu senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada nós perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Você consegue imaginar a cena? Um pastor de ovelhas chega correndo em casa para falar com a senhora. Eu imagino que, diante dessa situação, ele sabia o resultado, a resposta, ele imaginava a resposta de Davi, e ele chega, pode, de repente, trêmulo, cambaleante, já sem ar, sem fôlego, porque ele queria chegar o mais rápido possível. E agora ele procura Abigail. Ele poderia ter procurado outra pessoa. Com certeza Nabal não seria, porque ele mesmo diz, ele reconhecia em Nabal um homem rude, duro. Ele poderia ter procurado um segundo servo, uma segunda pessoa ali responsável pela casa, mas ele foi direto a Abigail. Talvez ele tenha levado até uma segunda pessoa com ele para testemunhar o que havia acontecido. E quando ele a encontra, ele não economiza palavras. Vejam o que está no verso 17, ele diz: agora leve em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua casa. Ele é um homem mau, que ninguém consegue conversar com ele. Eu fico imaginando, agora ao receber esta mensagem, a reação de Abigail. Neste momento, o que eu faria se eu estivesse no lugar dela? Convivendo com um homem rude e mau, insensato, mesquinho, recebendo a informação de que a sua casa seria atacada por Davi e que a família, com certeza, ele seria o primeiro alvo naquele ataque. O que ela pensaria? Eu imagino que, sabendo que ela estava casada com ele, eu acredito que seria razoável ela pensar: não se preocupe, pois eu estou vivendo num casamento tão difícil, não seria nada mal se agora, de repente, eu ficasse livre deste casamento. Ou então ela pudesse imaginar: bem, eu vou orar para que o Senhor resolva esse problema. Isso é que o eu carnal nosso pensaria. Poderia pensar, responder naquela situação. Mas não Abigail. Uma mulher prudente, uma mulher sensata. O livro Os Escolhidos, de Ellen White, comenta que Abigail era cheia de sabedoria e do amor de Deus. Que descrição linda, não é verdade? Para uma pessoa. Ela me faz lembrar daquilo que está escrito no livro de Provérbios. Provérbios 16, de 21 a 24. Que diz o seguinte: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com um equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem instrução. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Que incrível, este provérbio se encaixa perfeitamente como ele encaixa em nossa história. E o verso 18, então, vem a reação daquela mulher e diz: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão em frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse ao seu marido. Enquanto ela ia,
montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em direção e ela os encontrou. Esses versos, para mim, descrevem uma mulher de ação, que coloca a mão na massa. Ela não apenas delega, ela vai à frente e ela lidera. Penso que ela deve ter reunido com o seu grupo de servos ali, e ela deve ter apresentado a situação, e com a união das mãos daquele grupo, eles conseguem preparar tão farta provisão. Diante de uma emergência, é necessária uma ação rápida e pessoal. O mais importante é que ela assumiu a responsabilidade. E ela foi ao encontro. Além de fazer todo o preparo, ela não se omitiu, ela foi ao encontro de Davi. Quantas de nós já passamos por situações de emergência? Eu acredito que a maioria, até aquelas que são mães, estão até acostumadas a passar por situações de emergência, não é verdade? Lembramos de ocasiões onde tivemos que sair e atender rapidamente uma necessidade de um filho em algum acidente. A primeira coisa que eu acredito numa situação de emergência é você ter calma. Porque muitas vezes, se nós agimos sem calma, e a paciência pode ser pior do que o que já havia acontecido. Então, calma e, segundo, ação. Abigail ouviu o relato. E eu imagino que enquanto ela estava ouvindo o que o seu servo estava falando, ela já foi pensando o que ela poderia fazer e já tomou atitude e foi em frente. E o verso 23 disse: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante ele, rosto em terra. Ela cai a seus pés e diz: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau. Ele é insensato conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os homens que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e vingar-se com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe como por uma tiradeira. Quando o Senhor estiver feito a meu Senhor tudo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Que lindo esse discurso de Abigail, dos versos 23 a 31. E eu quero analisar alguns pontos, algumas lições que nós vemos aqui. As palavras da bela Abigail. Primeiro ponto, a primeira lição, humildade. Ela começa no verso 23 dizendo, ela se prostra perante Davi com rosto em terra. Uma mulher humilde. E segue dizendo que as suas palavras, e ao se prostrar ali, ela está demonstrando já a Davi como se fosse o rei de Israel.
E na leitura que fizemos, nos 9 versos ali, nós encontramos pelo menos 8 vezes onde ela chama Davi como meu Senhor. E 5 ocasiões onde ela se coloca como sua serva. Humildade. A segunda lição que eu quero colocar, a característica dela aqui, é que ela agiu com responsabilidade diante da situação. Ela colocou: a culpa é toda minha. Ela tomou sobre si a culpa de um ato que não era dela. Mas ela colocou-se: a sua serva não viu, meu Senhor. A culpa é toda minha, por favor. Terceiro ponto, fé. Se nós observarmos ali no verso 26, ela usa o verbo no passado. Ela diz, ela ainda está falando com Davi, e ela usou: foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com as suas próprias mãos. Ela está falando, mas ela já usa como se aquilo fosse com certeza de que Deus estava trabalhando na vida de Davi. Quarto ponto, generosidade. Ela serviu e supriu todos aqueles homens, os 600. Ela preparou comida abundante para todos eles. Quinto ponto, resgate. Ela resgatou em Davi o seu real propósito. Ele era o filho de Deus. Ele não iria usar as suas próprias mãos para batalhar uma luta que não era dele, era de Deus. Ele não era um homem que lutava as suas próprias lutas. E ela trouxe isso à lembrança quando ela disse: mas o homem que lutava, você é um homem que luta as lutas de Deus, e que Deus era o seu juiz e protetor. O verso 29 diz: quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sobre os cuidados do Senhor, o seu Deus, protegida como um tesouro. Quantas vezes nós estamos preocupados e angustiados com as coisas deste mundo? Nós temos projetos a entregar, temos prazos a cumprir, temos contas a pagar, pessoas difíceis no nosso dia a dia para lidar, trabalhar junto. Que nós temos amnésia, queridos irmãos, queridas amigas. Amnésia espiritual. Já ouviram falar de amnésia espiritual? Nós esquecemos das promessas de Deus. Esquecemos que Ele nos ama e quer nos ajudar em todas as nossas batalhas, em todas as nossas lutas, dificuldades do dia a dia. Ele quer lutar em nosso lugar e Ele quer nos deixar seguros sobre as suas asas. Em último lugar, eu colocaria a comunhão. Não está em último por não ser menos importante. Eu acredito que seria o primeiro deles, mas eu deixei de forma especial, seguindo a narrativa. Abigail tinha nos lábios o nome de Deus e ela se referiu a Deus 7 vezes desse pequeno discurso que ela apresentou para Davi. Ela sabia de quem ela estava falando. Ela conhecia Deus. O discernimento que ela tinha vinha diretamente do conhecimento que ela tinha de Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Abigail foi ao encontro de Davi, não confiando que Davi iria ouvi-la. Ela foi ao encontro de Davi, sabendo que Deus estava no controle e que Deus a protegeria, como ele vinha fazendo durante todos os anos que ela estava ali, na casa de Nabal. Ela sabia quem Deus era e que Ele era o seu juiz. Estamos agora na conclusão desse capítulo. E como será que os nossos 3 personagens terminam essa história do capítulo 25? Qual é o final do ungido? Qual é o final da fera, do mesquinho, do insensato? E qual é o final da bela Abigail?
No verso 32 eu leio: Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Uma mudança de reação. Agora ele dá graças a Deus por ele ter enviado a Abigail. Ele ter enviado a Abigail ao seu encontro e ter feito ele ver que as ações dele iriam trazer consequências graves. E em segundo lugar, ele admitiu a sua postura. Ele admitiu uma postura humilde e em público o que ele estava pretendendo fazer e que era errado. Ali eu encontro no verso 33, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. E continua: de outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Perante todo aquele grupo, todos os seus homens, ele reconheceu em humildade que as suas ações estavam erradas. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Davi agora retorna ao seu acampamento, confiando novamente de que Deus lidaria com a situação e julgaria Nabal por suas ações. Aqui a mudança rápida de Davi nos ensina, queridos, quanto mais próxima está a minha e a sua relação com Deus, mais rápido será nós voltarmos, nós nos erguermos quando tropeçarmos, quando cairmos. Relação próxima com Deus muda todas as atitudes que fazemos impensadamente. E o fim de Nabal? Quando Abigail retornou a Nabal, no verso 36, diz que ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas, e ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor o feriu e ele morreu. Ellen White, no livro Escolhidos, ela menciona que quando ele se deu conta de quão perto da morte sua loucura o havia levado, ficou paralisado, horrorizado, desmaiou sem forças. 10 dias depois morreu. No meio de sua diversão, Deus disse a ele, como ao homem rico da parábola: esta noite a sua vida lhe será exigida. Este foi o resultado da vida de alguém que vivia como se Deus não existisse. E a nossa bela Abigail? Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha casa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail: Deus nos enviou a você para levá-lo para tornar-se sua mulher. Ela se levantou, depois inclinou-se em rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Se pararmos aqui, nesse trecho, nós poderíamos dizer que Abigail agora se torna mulher de Davi, e a história agora, ela foi casada, estava casada com um homem, um guerreiro, e agora ela se torna a esposa do homem mais poderoso.
Parecia agora, como vocês já imaginaram, quantas vezes assistiram um desenho que no final parece como um conto de fadas, não é verdade? Ela se torna esposa da personalidade mais importante naquele momento. Mulher bonita, inteligente, ela fica com o herói guerreiro, carismático, temente a Deus. É praticamente um conto de fadas. Se o texto parasse aqui, nós poderíamos ser levados a imaginar e a pensar que na história, essa história acontece como a receita de um bolo, que se a gente segue passo a passo, cada dose, cada ingrediente, cada medida, vai sair aquele bolo perfeito. Mas a história continua. Ela não termina no verso 42. E será que nós vemos essa história como um conto de fadas? Por quê? Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel, e as duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís e de Galim. Nós sabemos mais para frente que houveram muitas outras mulheres, mas nós queremos parar aqui. É aqui que termina o nosso capítulo. Aqui, eu acho que todas nós mulheres que estamos aqui presentes temos a certeza de que isso não é um conto de fadas. O que consigo ver aqui é que ela está saindo de um casamento que não deve ter sido nada fácil, com um homem mesquinho, rude, mau, e agora entrando para um outro casamento. Talvez seria mais fácil permanecer como viúva de Nabal, porque ela poderia encontrar um outro homem, um outro fazendeiro. Ela era rica, tinha muitos bens, mas ela aceitou a proposta de casamento de Davi e foi em sua direção. O que isso me diz sobre Abigail? Como ela, após ter passado por um casamento tão complicado, agora entrar em uma outra situação tão difícil? Que exemplo ela pode ser para nós hoje, mulheres, que estamos vivendo no 2021? Para mim, ela aprendeu um segredo muito importante. Deus era suficiente para ela. Jeremias 17:7 diz que feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Além de nos ensinar humildade, além de nos ensinar fé, além de nos ensinar generosidade, além de nos ensinar o resgate, a trazer àquele rei o verdadeiro significado da sua vida naquele momento, além da sua comunhão diária, ela nos ensina que Deus era suficiente para ela. Abigail aprendeu, através dos anos de casamento com um homem tolo e mau e rude, que a felicidade dela não estava firmada em um casamento, nas posses que ela poderia ter, na riqueza dela, nas riquezas materiais, mas estava firmada em uma outra coisa, na confiança e na esperança no Senhor. Deus era suficiente para ela. Imagino que cada ano que ela passou ali, nas dificuldades vividas, na corte de Davi, o seu relacionamento com o Senhor deve ter crescido dia a dia. Sua confiança e dependência no Senhor deve ter crescido dia a dia. E ajudaram a crescer e a se posicionar diante de situações. Imaginem um palácio, quantas intrigas, quantos problemas. E em nenhum momento nós encontramos nas Escrituras ou qualquer comentário que não há palavras de repreensão contra aquela mulher ou contra os filhos que ela teve com Davi. Ela não colocou a sua esperança em sua linhagem ou nas posses. Na beleza exterior, ela é chamada por bela, atraente. Ela não colocou a sua esperança na sua beleza. Ela também não colocou a sua esperança nas expectativas de um casamento com o rei Davi. E sim, em Deus. Deus era suficiente. E assim termina a história, queridos, queridas. A história da bela, da fera e do ungido. Mas, sem dúvida, a protagonista aqui é a bela Abigail. E essa narrativa me faz lembrar de um texto que está em 1 Pedro,
capítulo 3, verso 3 e 4. E com ele eu termino, que diz: não se preocupem com a beleza exterior. Beleza obtida nos penteados extravagantes, nas joias caras e nas roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. A beleza que estes versos mostram é justamente o segredo que Abigail descobrira. Dependência e confiança naquele que nunca falha. E é este segredo, queridas amigas, que nesta manhã eu quero que você guarde em seu coração. Dependência e confiança naquele que nunca falha. Amém. Logo após a oração, eu gostaria que vocês permanecessem poucos minutos, por favor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos pelas lições que aprendemos hoje, tiradas desses 3 personagens registrados na Tua Palavra. Obrigado pela forma que a Tua filha explicou para nós. E ao sairmos, pedimos a proteção e a companhia dos Teus santos anjos. E esteja também, ó Deus, com cada pessoa que está acompanhando o nosso culto online. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.